todos, bem-vindos de volta. Então, hoje eu decidi trazer uma maquilhagem super ousada para vocês. Eu sei que eu não tenho trazido vídeos há algum tempo, mas infelizmente eu não tenho conseguido trazer, eu peço imensa desculpa. Em relação à maquilhagem de hoje, eu decidi trazer uma maquilhagem super ousada. Como vocês podem ver, eu hoje trago-vos um delineado bem puxado, com uma definição muito definida do meu côncavo, e utilizo essencialmente tons roxos, ou seja, assim um bordô a puxar para o roxo, tal e qual como o batom. Portanto, eu decidi combinar as sombras que dão definição ao côncavo com o batom, e esta é a maquilhagem de hoje. Como vocês podem ver no título, esta maquilhagem é a minha inscrição para o concurso da NYX, o NYX Face Awards. Portanto, se vocês gostarem deste vídeo, não se esqueçam de fazer like e de subscrever no canal, se ainda não o tiverem feito. Não se esqueçam de comentar se tiverem algumas sugestões, que é sempre muito importante para mim. A lista de todos os produtos que eu estou a utilizar neste vídeo, que são da NYX, vão estar na caixa de descrições. E em relação aos produtos que não são da NYX, vocês, a maior parte dos produtos já conhecem, mas não vão estar na caixa de descrições em relação a este vídeo, ok? Tá? Então, espero que gostem da maquilhagem que vos trago hoje. Não se esqueçam mais uma vez de fazer like e de subscrever o canal se ainda não tiverem feito, e vamos assistir ao tutorial. Hoje vamos começar pelos olhos, e a primeira coisa que eu vou fazer é começar por aplicar fita cola nos meus dois olhos. Para que as nossas sombras durem mais tempo, aplico um primer que também ao mesmo tempo neutraliza a cor da minha pálpebra. Em cima do meu primer vou colocar esta sombrinha amarela da minha paleta da NYX de iluminação e contorno. Com uma sombrinha castanha ainda muito clarinha e com um pincel de esfumar, vou começar por dar alguma definição ao meu côncavo. Com um pincel lápis um bocadinho maior e com uma sombrinha assim, um bordô a puxar para o roxo, vou agora começar a dar ainda mais definição ao meu côncavo, para começar a fazer aquele efeito de cortado. E trago esta sombrinha bem aqui até o cantinho interno. De seguida, pego novamente no primeiro pincel e com a mesma sombrinha e esfumo, mas sem tocar aqui na parte onde eu defini mais, portanto esfumo aqui mais acima. Antes de aplicarmos a cor da nossa pálpebra, vou utilizar um pincel de cerdas sintéticas com um bocadinho de corretor e vou limpar aqui esta área que tenho na pálpebra ainda melhor, para ficar ainda mais definido. Como cor para aplicar em cima de toda a minha pálpebra, eu decidi utilizar este pigmentinho da NYX, que é o Ultra Pearl Mania, e eu vou deixar o nome dele na caixa de descrições, porque eu infelizmente tirei-lhe o autocolante. Para certificar-me de que este pigmento adere bem à minha pálpebra, eu vou borrifar um bocadinho o meu pincel com este spray fixador da NYX, é o Dewy Finish Long Lasting Setting Spray, e isto serve essencialmente para que o pincel fique mais molhado, consiga obter maior pigmentação do pigmento. E agora pressiono o pigmento em cima de toda a pálpebra. Agora que o pigmento está colocado, com o mesmo pincel e com a mesma sombrinha que utilizámos para definir aqui o nosso côncavo, vou voltar a fazer, que é para não perder a intensidade. E volto a esfumar só mais uma vez. Ilumino o arco da minha sobrancelha com uma sombrinha neutra e, neste caso, sem brilho, visto que já temos aqui muita coisa a acontecer nos olhos.
Já retirei a fita cola, portanto, como vocês podem ver, fica assim um cantinho externo muito definido e vai ser uma ótima ajuda para nós fazermos o nosso eyeliner. Para eyeliner hoje eu vou utilizar o meu da NYX, o Matte Liquid Liner na cor preta. De seguida, traço uma linha daqui de cima aqui para baixo, que é para conectar às minhas pestanas superiores. E depois é só preencher. A nível de olhos, vou só passar uma camada bem fininha de rímel para depois aplicar as minhas pestanas postiças para completar este olhar. As pestanas postiças estão colocadas, portanto, antes de passarmos para o resto do rosto, vou preencher as minhas sobrancelhas. Para preencher as minhas sobrancelhas, vou utilizar esta tinta para sobrancelhas da NYX. Eu depois deixo os nomes todos na caixa de descrições e a minha é na cor 04 Expresso. Começo primeiro por escová-las, para pôr os pelos todos no sítio. E depois, com um pincel assim, cortadinho, vou começar por preencher. E aqui à frente não faço tanta pressão, já não vou buscar produto. E dou assim só uns toques ligeirinhos para a sobrancelha não parecer muito carregada. Olhem só a diferença. Começo por aplicar a maior quantidade de produto aqui na parte externa, que é a parte da sobrancelha que eu quero mais carregada. Novamente, aqui à frente, já não vou buscar o produto e dou só assim uns ligeiros toques, quase que a carimbar aqui esta parte, sem muita pressão. Para certificar-me de que os pelos da minha sobrancelha não vão para lado nenhum durante o dia, eu tenho aqui esta máscara de sobrancelhas, que é a Tinted Brow Mascara, da NYX também, obviamente, e esta máscara é exatamente na mesma cor que a pomada, que é na cor 04 Expresso. A nível do rosto, vou começar por utilizar o meu primer da NYX, o Angel Veil, e vou aplicá-lo em todo o meu rosto. Um primer é mesmo muito importante antes de colocarmos a nossa maquilhagem de pele, porque ajuda a reduzir a aparência de poros e também faz com que a nossa base e tudo aquilo que colocarmos no nosso rosto dure o dia inteiro. Com uma esponjinha molhada e com a minha base, vou aplicar em todo o meu rosto e vou espalhá-la uniformemente. Para corrigir as minhas olheiras e também para iluminar algumas partes do meu rosto, vou utilizar um dos meus corretores preferidos. Este aqui é da NYX e é o HD e o meu é na cor CW04 e vou começar por aplicá-lo em formato de triângulo abaixo dos meus olhos. Vou também aplicar um bocadinho no meu queixo, na minha testa e só um bocadinho no topo do meu nariz. E volto a espalhar tudo novamente com a minha esponjinha. Em cima de todas as áreas onde eu apliquei corretor, eu vou utilizar esta minha sombrinha amarela misturada com a mais rosada da minha paleta da NYX de iluminação em contorno. Desta mesma paleta, vou utilizar este tom mais clarinho para começar a bronzear o meu rosto. Aproveito e também trago um bocadinho desta cor de bronze aqui na minha testa. Para limpar um bocadinho aqui a zona onde eu fiz o contorno barra o bronze, vou utilizar a mesma cor amarela que utilizámos anteriormente da minha paleta da NYX de iluminação e contorno e vou passá-la aqui em baixo.
assim conseguimos obter um aspecto mais limpo. A nível de blush, vou utilizar um blush assim muito rosa, mas que tem aqui um subtom de roxo, assim para combinar muito bem com a cor dos nossos olhos. Para iluminar, que é a parte que eu mais adoro na maquilhagem, eu vou utilizar este iluminador líquido da NYX, que é o Born to Glow Liquid Illuminator, e este aqui é na cor Gleam 02, e eu vou aplicá-lo com a pontinha do meu dedo aqui na zona mais alta da minha bochecha, e isto acaba por ser uma base para o nosso iluminador em pó. E como iluminador em pó, vou utilizar este iluminador para rosto e cara, da NYX também, e este é na cor 04 Ritualistic. E vou aplicá-lo em cima do nosso iluminador líquido. Vou também aplicar um bocadinho no meu nariz e acima do meu lábio superior para dar a aparência de um lábio maior. Isto até rimou. Antes de passarmos para a parte inferior dos nossos olhos, vou só borrifar um bocadinho do mesmo spray fixador, que é o Dewy Finish, ou seja, dá assim um acabamento mais luminoso do que mate, porque eu sei que a NYX também tem um acabamento mate, e estes sprays fixadores são ótimos porque faz com que todos os pós e todos os produtos que nós colocamos no nosso rosto se misturem melhor e assim conseguimos obter um aspecto mais natural, mais não tão pó em cima de pó. Passando para a parte de baixo dos nossos olhos, com um pincel lápis e com a mesma sombra que utilizámos para definir o nosso côncavo, vou começar por dar aqui uma esfumada em baixo. Com uma sombrinha preta e com um pincel assim de topo reto, vou só dar aqui alguma definição no cantinho externo para unir ainda mais este olhar. De olhos terminamos, vou só aplicar uma camada muito fininha de rímel nas pestanas inferiores. A nível de lábios, eu vou utilizar um dos meus batons preferidos da NYX e uma das minhas cores preferidas para utilizar, que é este aqui, é o Soft Matte Lip Cream e é na cor Transilvânia e é uma das minhas cores preferidas. Portanto, vou começar por delinear os meus lábios com um lápis mais ou menos da mesma cor. E depois preencho os lábios com o batom. Tchau!